Fala galera, sejam bem-vindos a mais um dia, mais um vídeo. Hoje vamos assistir Vilões Impossíveis de Derrotar, mas o roteiro deu um jeito, do canal Teleshow. Bora lá, bora assistir. E sabe aquele vilão que é simplesmente impossível de derrotar, mas por algum motivo o filme deu um jeito de fazer isso? Pois é. E esse tipo de vilão é sempre derrotado de um jeito bem merda, se vocês forem pra analisar. Pega como, por exemplo, o Síndrome lá de Os Incríveis. E não, eu não tô falando da sua morte humilhante lá com a capa presa na turbina do avião, pois antes daquilo acontecer, ele já tinha sido derrotado, e o jeito que o Síndrome foi derrotado no filme foi muito pior e muito mais forçado do que simplesmente morrer com a capa presa no avião, né? Opa, mas aqui eu vou defender. Nada de capa! A Ed não avisou, nada de capa. Um vilão de uma mente brilhante, extremamente inteligente, calculista, tem sempre um plano infalível pra alcançar os seus objetivos. Ele fica podre de rico vendendo armas pro governo, compra uma ilha no meio do nada só pra desenvolver suas armas secretas, como por exemplo a luva de energia 1.0 que paralisa qualquer coisa no ar. Eu guardei as melhores invenções pra eu usar. Ele treina um robô assassino autodidata pra poder matar heróis da velha guarda. Ele solta esse robô na cidade lá só pra poder pagar de herói depois de salvar o dia, ganhando a admiração das pessoas, como ele sempre quis desde criança, né? Oh, não, eu sou um super-herói novo. Eu sou o Síndrome! O plano dele parecia infalível, muito dinheiro, muito poder, muita admiração das pessoas, mas como que um cara tão inteligente e calculista como ele não parou pra pensar na probabilidade do robô se voltar contra ele em algum momento? O robô era adaptado pra matar heróis, e ele justamente aparece como um herói na frente do robô que é feito pra matar heróis, e que ele mesmo projetou, mano. Ele não pensou em nenhum momento que esse robô pudesse se voltar contra ele, se confundindo ali com a sua postura de herói, e não antecipou isso na programação do bicho. Hã? Não! Se o robô nunca tivesse se voltado contra ele, atirando lá no seu controle, provavelmente ele teria vencido e muito dificilmente alguém iria derrotá-lo, já que esse robô, ele era indestrutível. A única coisa que poderia perfurar aquela máquina era ela mesma, como aconteceu 2 vezes no filme, né? E se o Síndrome não tivesse desmaiado, né? Se ele tivesse consciente ali durante a luta final, seu controle nunca teria caído nas mãos dos heróis, que demoraram até pra poder perceber que aquilo controlava o robô. No fim das contas, o Síndrome acabou sendo derrotado por ele mesmo, se vocês forem parar pra pensar, né? Os heróis, eles só se aproveitaram do erro do Síndrome. Erros que nenhum vilão inteligente como ele cometeria daquele jeito, e na verdade foi o roteiro do filme que deu essa forçadinha de barra no fim das contas. Mas todo mundo pode ser super! Esses erros sim. E aí, quando todo mundo for super... ninguém vai ser mais. E é pensando em mais vilões como esse que eu decidi fazer esse vídeo pra vocês. Bora relembrar de mais vilões impossíveis de derrotar, que no fim das contas foi o roteiro que deu uma forçada de barra pra poder justificar a sua derrota. Meu nome é Teles, você tá no canal do Teleshow, já se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui, pra não perder mais vídeos incríveis como esse. Agora vamos parar de tanta enrolação e bora logo pra esse vídeo. Agora, um vilão que claramente nunca teria sido derrotado na história do filme é o nosso bom e velho Tai Lung, um dos vilões mais injustiçados das animações. Volta pra lá e diga que o verdadeiro dragão guerreiro está voltando. Acho que todo mundo já tá cansado de saber que Tai Lung não era o tipo de vilão que queria dominar o mundo, mas sim apenas se provar, né, mano? Ser reconhecido como um verdadeiro dragão guerreiro. E vamos falar a verdade, ele claramente tinha tudo pra fazer isso, mano. Ele foi o melhor aluno que o Shifu já teve na vida, dominou perfeitamente todas as grandes técnicas do Kung Fu, e quando ele foi mandado pra prisão, ele não só saiu de lá sozinho, como derrotou um exército de elite com as próprias mãos. Uma prisão e um exército feitos exclusivamente para conter ele lá dentro. E mesmo assim, o Tai Lung se liberta numa das cenas mais bonitas da história das animações. Daí entra o Po na história, um panda gordinho desajeitado que aprende Kung Fu em 3 dias só porque ele é o escolhido. E no filme, Po não derrota o Tai Lung porque ele virou mestre do Kung Fu nesses 3 dias, mas simplesmente porque ele entende que o poder dele vinha do nada, sim, do absoluto nada, como uns ingredientes secretos da sopa do pai dele, velho. Essa é a maneira mais escrachada do roteiro forçar esse final feliz pra justificar a vitória do protagonista, porque se o Tai Lung enfrentasse qualquer
qualquer outro personagem lógico ali daquele universo ele teria vencido, assim como aconteceu lá com os 5 Furiosos. Ele venceu os 5 Furiosos dando um pau em todos eles ao mesmo tempo. Se nem os 5 Furiosos foram capazes de deter o Tai Lung, o que um panda gordinho que aprendeu Kung Fu em 3 dias conseguiria fazer a não ser sentar na cara dele, né, mano? O final desse filme, infelizmente, é uma piada. O filme é maravilhoso, mas o final, pelo amor de Deus, cara. Ele é um panda. Você é um panda. O que vai fazer, garotão? Vai sentar em mim? E outro vilão que eu dificilmente seria derrotado na minha visão é o Scar, lá em Rei Leão. Também não Eu estou tremendo de medo. Galera, vamos ser sinceros. O Scar perdeu porque ele é um incompetente. Ele queria o poder, mas nunca se preparou para cuidar da selva. Tanto que quando ele domina, a selva fica precária. Nível Bolsonaro. Não dá. Scar nunca foi um leão forte o suficiente para conquistar o trono de forma justa, né, batendo de frente como Mufasa. Mas ele sabia muito bem como usar o seu carisma, as suas estratégias e principalmente a sua manipulação para se colocar no poder. Ele arquitetou a morte do próprio irmão, manipulou a morte do Mufasa, enganou até o Simba, né, que fugiu acreditando ser o culpado da tragédia. O que eu vou fazer, tio? Fuja, Simba. Fuja. Fuja pra longe, não volte mais. E naquele momento Scar venceu, ele se tornou rei, né, mano? Ele governou o reino com o apoio das hienas, montou um império, né, que dificilmente seria tirado dele. Mesmo com a escassez, mesmo com a fome, as ruínas, ninguém ousaria desafiar a autoridade dele. Mas aí vem aquela forçação de barra do roteiro, né, pra poder ter uma história com final feliz. E o reinado do Scar só chegou ao fim porque o Simba teve simplesmente uma visão espiritual do seu pai, mano. E guiado por esse espírito celestial, o Simba encontrou forças pra poder voltar e tomar o seu trono de volta. Oh, meu Deus, que glória, que magia, ai, magia da Disney maravilhosa, mano. E no final do filme as hienas se voltam contra o Scar, mas não porque ele tava vulnerável, e sim porque ele perdeu completamente o respeito delas. Minhas amigas. Amigas? Acho que você disse que éramos inimigas. É, foi o que eu ouvi. Ele não tinha mais nada a oferecer para as hienas, nem carisma, nem poder, nem controle. E como elas já estavam morrendo de fome, então elas acabaram devorando ele ali mesmo. Não, vocês não compreendem. Não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Esse final parece bonito e simbólico, mas se vocês forem seguir a lógica da história, se Simba nunca tivesse tido aquela visão divina do pai dele, ninguém teria coragem de tirar o Scar do trono, mano. E com certeza ele teria continuado governando, porque ele ainda seria o rei, né, mano? Dificilmente nenhuma hiena ali teria a ousadia de enfrentá-lo, não é verdade? Não pode fazer isso. Eu sou o rei, posso fazer tudo o que quero. Outro vilão que não poderia faltar aqui nessa lista é o Turbo lá de Detona Ralph. Esse que talvez seja um dos vilões mais subestimados da Disney moderna, na minha opinião, tá? Quem é você? Eu sou o Turbo, o melhor de toda a história. Se vocês forem parar pra pensar, ele é um dos mais perigosos e quase impossíveis vilões de se derrotar, mano. O Turbo, ele era um personagem obcecado por atenção, por protagonismo, né, por ser o número 1 dos jogos. E quando o jogo dele foi esquecido, ele fez a coisa mais maluca possível ali, né, ele invadiu outro jogo e se integrou ali dentro. Literalmente ele saiu do próprio código, se infiltrou na Corrida Doce e se reprogramou como um novo personagem principal chamado Rei Doce. E aí vem a parte mais bizarra, ele reescreveu o próprio jogo, mudou o código da Vanellope, fez todo mundo esquecer que ela era ali a rainha, né, a princesa, e assumiu o controle total daquele mundo. Ele era basicamente um vírus com uma inteligência própria, dominava tudo, tinha controle das regras, dos personagens, da memória de todo mundo, e ainda era invisível, porque ninguém ali sabia ou poderia imaginar que ele era um intruso. Mas se ele fez isso, o Ralph também poderia ir pra outro jogo pra combater. Foi o que aconteceu. Não brinca!
E se vocês forem parar pra pensar, ele só foi derrotado mesmo porque o Ralph queria ganhar droga de uma medalha pra poder se provar que ele também era um mocinho, mano. Ele acabou indo parar lá na Corrida Doce, levou um daqueles insetos lá que eram atraídos por luz, e no fim, é justamente por conta desse inseto alienígena aí que o Ralph levou pra lá, que o Turbo é derrotado, pois foi por conta disso que ele ficou atraído lá pela luz do vulcão e acabou sendo desintegrado. Indo para a lua! Agora pensa comigo, se o Ralph nunca tivesse tido aquela ideia, aquele momento heróico aleatório, o Turbo ainda estaria vivo, ainda seria rei e ninguém iria desconfiar dele. Aleatório, faz todo sentido pra trama e com a personalidade do Ralph. Ele em hipótese alguma. Porém, realmente ele é muito forte. Ele deveria ter previsto que outro jogo pudesse entrar também no jogo. Se ele era tão bom assim em codificar, ele devia ter feito alguma trava para impedir que outros jogos também entrassem na Corrida Doce e ele continuar dominando. Mano, o Vanellope nunca teria recuperado sua memória, ninguém jamais descobriria que ele era uma farsa e o vilão teria se permanecido ali no controle, né, daquele jogo para sempre. Eu sei que é difícil, mas Esse heróis daqui é o têm que único tomar que eu decisões concordo, mas difíceis, pelo não é? motivo apresentado no E a Fada Madrinha lá em Shrek 2 não é só uma das melhores vilãs de animações, ela é provavelmente uma das que mais estava no controle de tudo e dificilmente seria derrotada se não fosse pelo o nosso querido e bom e velho roteiro, né? Acho que vamos poder tirar vantagem disso. Desde o começo o terreno já estava armado para ela vencer. Ela tinha um plano político, o apoio do rei, uma princesa na faixa ali pro seu filho mimado, né, que seria coroado o rei de tão distante assim que ele se casasse com a Fiona. Então Fiona e Encantado vão ficar juntos. E além disso, ela comandava a fábrica de poções mágicas, né, mano? Manipulava contratos, sentimentos e até mesmo o destino do reino, das pessoas daquele reino. Tudo isso com aquele ar de fadinha boazinha que só quer ajudar. Só que ela não era só uma vilã com poderes mágicos, ela era manipuladora, ela era carismática e charmosa, o que tornava ela ainda mais perigosa e ainda mais influente. Sabe, os ogros não vivem felizes para sempre. O plano dela era tão bem construído que o Shrek precisou invadir a sua fábrica de poções, roubar uma daquelas poções, armar um golpe de estado emocional e ainda contar com a ajuda de um dragão para poder tentar virar o jogo ao seu favor. Olha só quantos recursos foram utilizados para poder impactar essa vilã de alguma forma. E mesmo assim, no fim das contas, ela só perdeu por conta de um acidente conveniente de roteiro, mano. Porque vamos falar a verdade, ela só foi derrotada porque o rei se jogou na frente do feitiço dela, que por alguma razão refletiu perfeitamente na armadura e voltou exatamente na direção da Fada Madrinha. Aqui Se a gente for usar a lógica desse mundo, o raio poderia ter transformado o próprio Rei Bolhas, ou poderia ter refletido em qualquer outra direção, causando algum outro estrago aleatório. Esse daqui é o único não, que eu concordo. Ele volta cirurgicamente na direção da Fada Madrinha. E se você for parar pra pensar, se não fosse por essa coincidência mágica do roteiro, o Shrek já era, mano. O final feliz não iria acontecer. E ela ser uma Fada Madrinha dá um Tom Force gigante pra ela. Então, o Encantado provavelmente estaria no trono até hoje, bolando algum plano sombrio para poder matar o rei, né, e assumir a sua posição ali ao lado de sua mãe. Galera, a real é que a Fada Madrinha não foi vencida, não foi derrotada, ela apenas se acidentou sem querer ali com o seu próprio feitiço, mano. E isso não dá mérito nenhum pros protagonistas, eles não venceram ela, eles só deram sorte, ou melhor, né, tiveram a ajuda do nosso bom e velho roteirista. Eu te disse que os ogros não vivem felizes para sempre! E por fim, o vilão mais recente dessa lista e talvez o mais absurdamente invencível de todos, o Mancha, lá de Homem-Aranha através do Aranhaverso. O seu lance tá mais pra vaquinha ou dálmata? Eu sou o Mancha. Quando ele aparece pela primeira vez, o Mancha é uma piada ambulante, né, mano? Ele literalmente é um vilão fracassado que parece mais um sketch de comédia do The Office do que uma real ameaça, né?
Não tem graça. Não. Mas o filme faz questão de mostrar pra gente que o Mancha ele tá evoluindo gradativamente. Voltei, Ele eu tô não é com só rinite, foi mal, perigoso, pessoal. ele é uma bomba relógio prestes a explodir. A cada minuto do filme ele vai se tornando mais forte, ele vai se tornando mais sombrio, mais instável e mais assustador. O cara aprende a viajar entre as realidades, se transforma ali numa entidade multidimensional, quase que um buraco negro consciente, mano, e passa a destruir universos inteiros como quem derruba uma pilha de dominós. Eu vou tirar tudo de você. Como você tirou tudo de mim. E qual que é o plano dos heróis pra isso tudo? Cara, ninguém sabe, nem eles mesmos. O próprio Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, diz com todas as letras que não tem como impedir o que vai acontecer. O futuro já tá escrito. O Mancha vai fazer o que ele veio pra fazer e qualquer tentativa de mudar isso pode quebrar todo o multiverso. Ou seja, ninguém consegue parar o Mancha, nem com tecnologia, nem com super força, nem com inteligência. O único jeito de tentar vencer ele seria o quê? Adivinha? Reescrever todo o roteiro. É exatamente isso que tá se desenhando pro próximo filme. Vai ter algum momento mágico, uma reviravolta emocional, algum sacrifício simbólico, ou algum discurso inspirador que vai tocar o coraçãozinho do vilão, ou vai surgir algum novo poder do nada que vai ser sua maior fraqueza só pra justificar a vitória dos protagonistas. Mas se você for seguir a lógica dessa história, não tem como vencer o Mancha, simplesmente assim. O Miles, cara, ele é incrível, ele é carismático, ele é esperto, mas ele é só um adolescente tentando impedir uma entidade cósmica com controle dimensional de destruir o multiverso. Se isso fosse uma história minimamente lógica, o Mancha já teria apagado todos eles da existência lá na metade do filme, mano. Ele só não fez isso porque tem alguma coisa escondida ali. Levado a sério, sabe? Tá preocupado com o Mancha? Eu me preocupo com o Mancha! Mas esses foram só alguns vilões que nunca seriam derrotados que eu consegui lembrar. Se eu deixei algum vilão de fora, diz aqui nos comentários, pra quem sabe a gente volta com uma parte 2 desse vídeo, beleza? Tô deixando aí na tela mais vídeos desse canal assim como esse e eu fico te esperando por... A morte de Gato de Botas 2. Eu acho que já comentaram, né? Vamos ver. Esse cara era fácil de derrotar. O cara foi taxado de vilão só porque queria o diploma do curso dele. Falando do Scar de novo. Detona Ralph, Tai Lung, Simba e Mufasa. Então vou colocar aqui. Parte 2 é a morte de Gato de Botas 2. Deixei meu comentário lá, não esquece de deixar seu comentário aqui. Curtir, compartilhar e se inscrever no canal que me ajuda bastante. Falou!